Graça e paz a todos que estão neste dia me ouvindo. Eu venho trazer uma palavra para os nossos corações, esses momentos que nós temos passado devido aos acontecimentos, os últimos acontecimentos. Eu queria ler uma passagem que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 16, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus, e ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou o vestido e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavara os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpo. Depois que lavou os pés e tomou o seu vestido e se assentou outra vez na mesa, disse-lhe: Entendeis que vos tenho feito? Vós que me chama mestre e Senhor, o dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, faça vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar neste momento, o tema é equilíbrio espiritual. Nos dias atuais, nós vivemos um desequilíbrio espiritual nas pessoas. Como se já não bastasse o desequilíbrio de temperamento, né? Esse momento aí de quarentena que todo mundo está, as pessoas estão, vamos dizer assim, confinadas. Então, uns já estão estressados, uns estão que nem se aguentam mais, estão perdendo até a tolerância. Prova disso foi um momento que houve aí de uma emissora que eu não vou citar o nome, porque para mim não devo citar e que para mim também não presta. Um ator promissor, por momentos de depressão que deveria estar passando, se jogou do prédio, ou seja, cometeu suicídio. E isso todo mundo pode estar cometendo aí, não só ele, mas tem muita crente, irmãos. O ano passado foi muitos evangélicos, muitos pastores, teve minha esposa de pastores e cometeram suicídio. Esse ano foi pouco, vamos dizer assim. Mas há pessoas que estão entrando em desespero. Por quê? Por falta de equilíbrio do temperamento dele si próprio. Porque isso está levando. E por que as pessoas são desequilibradas espiritualmente? Por falta de amor, que é, como eu posso dizer, que é o que nos move a perseverar na presença de Deus e continuando a servindo ao Senhor em comunhão
com os irmãos e com a igreja. Hoje em dia, muitos estão assistindo pelo Facebook, YouTube, próprio site, estão assistindo seus cultos. Irmãos, é válido, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Presencial é algo tremendo, mas vamos deixar para lá. Em muitas situações parece que estamos andando numa corda bamba. Numa corda bamba de tantas situações incertas que enfrentamos e precisamos pedir equilíbrio para continuarmos. Nós precisamos. Então Jesus tinha um amor tão grande pelos seus discípulos que deu uma grande lição de amor, de perseverança, equilíbrio emocional e espiritual ao lavar os seus pés. O hábito de lavar os pés era comum naquele tempo, porém era executado sempre por um escravo ou por alguém que estava em situação de humilhação em relação àqueles que recebia esse favor de seus pés serem lavados. Então, por que Jesus suportou tanta humilhação? Como aguentou a humilhação desde a manjedoura até a cruz? Então, eu queria ver com vocês. No versículo 1, ele relata lá no finalzinho assim, amou até o fim. O amor era combustível que movia Jesus Cristo. O amor tem que ser o combustível que nos move. O salmista diz, se ele poderia estar todo dia na casa do Senhor, ele tinha amor por estar na casa de Deus, de estar em comunhão, de estar presente com as pessoas. O amor de saber que o Senhor está com ele. E muitos de nós proferimos uma fé, mas não temos essa certeza que o Senhor está comigo, porque entramos em desespero. A prova que Jesus é Deus encarnado, pois diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, Deus é amor. Até quando você seria capaz de amar alguém? Ou o segredo da perseverança de Jesus foi que ele amou até o fim. Ama teu irmão, ama a tua igreja, ame o teu pastor, ame aquele que estão sob liderança, ame o seu esposo, ame sua esposa, ame seus filhos, acima de tudo, ame o cristão, seu país. O segundo ponto que nós podemos tirar no versículo 2, ele diz, e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus sabia quem era o inimigo, pois tinha sim o diabo posto no coração. O inimigo tem posto em nossos corações, meu irmão, muitas dúvidas, incertezas, desconfiança um do outro. O inimigo tem feito isto. E Simão, o Judas Iscariote, havia de traí-lo. Eu quero dizer, o verdadeiro soldado de Cristo, ele está pronto para receber qualquer tipo de punhalada, de traição. E você tem que estar pronto para isso, meu irmão. Você tem que estar totalmente pronto. Então Jesus sabia quem era seu inimigo. Não era Judas, e sim o diabo. Há um ditado de Confúcio que diz, mente são, corpo são. Onde está tua mente? Para de pensar besteira. Para de pensar contra o teu irmão, contra a tua igreja, contra qualquer pessoa. Pense apenas em uma coisa. Buscar a sabedoria que vem lá do alto. É isso que nós devemos pensar. Então Jesus, mesmo assim, ele perseverou com o propósito de amá-lo. Ele deu oportunidade a Judas. Mas a mente contaminada, ela tem um único propósito. É de trair, de se vingar.
Não deixe isso brotar no teu coração. Tenha um equilíbrio espiritual dentro de ti, irmão. Tenha isso na tua vida. Nós precisamos fazer o mesmo. Saber quem é o verdadeiro adversário de nossas vidas. Para que não lutemos contra pessoas e nos desanimemos de amar. O amor, ele cobre muitas coisas. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo ama. Diz Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios. Terceiro ponto, Jesus sabia quem ele era. Versículo 3 está lá. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava. Amados, por isso aqui ele vem mostrar o seu amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou, meu irmão, e vai continuar amando. Ainda que você falha, ele é fiel a você. Ele vai te amar. Ainda a Bíblia vai dizer que nós devemos saber suportar as repreensões que vêm do Senhor. Então nós temos que estar prontíssimos para isso. Então precisamos saber quem somos, para então prepararmos para amar e perseverar cada vez mais. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. Essa convicção de Jesus, de quem ele era, bem como o seu propósito lhe deram força para continuar. Nós precisamos buscar essa força no Senhor, a continuarmos a avançar, a perseverar, a orar. Essa crise que aí está devido a esse vírus, o povo está orando, mas muitos oram, mas descrendo. Eu creio na profecia e tem coisa grande ainda para acontecer, irmãos. A própria profecia que estão sendo dita por aí é verdade. Deus vai tirar pessoas deste mundo e Deus vai fazer cair por terra todos os inimigos dele. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, como ser equilibrado espiritualmente? Como? Versículo 8 e 9. Diz assim. Disse-lhe Pedro, nunca me lavar os pés. Respondeu Jesus, se eu não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Esse cara é um artista, né? Então nós podemos ver que Pedro foi extremista, né? Tudo ou nada, era tudo. Só os pés não, lava logo a cabeça, lava a mão, né? Tudo ou nada. Então, meu irmão, no momento disse que não aceitava que Jesus lhe lavasse os pés. E em seguida queria que ele lavasse as mãos da cabeça. Isso é extremismo. Muitas das vezes nós temos sido extremistas dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos trabalhos. Vamos refletir. Muitas pessoas são assim. Infelizmente são assim. Mas eu queria te dizer uma coisa. Tiago, ele vai dizer, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Uma coisa interessante que Paulo também ele adverte. Paulo adverte para que não sejamos, está lá em capítulo 4, versículo 14, que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não se deixe enganar, meu irmão. Não se deixa enganar. Palavra de Deus que não tem correção, que não atinge
ao pecador: ah, mas eu sou crente. Mas você erra, você peca. Você erra no olhar, você erra no cobiçar. Tem que ter equilíbrio. Nós nos colocamos numa posição que nós somos melhores do que os outros. Não deixe o orgulho dominar a sua vida. Seja humilde. Seja humilde. Bem diz o ditado: angu de um dia só não engorda cachorro. Isso é um ditado. Pois a leitura bíblica, a oração de um dia, só também não se resolve. O crente extremista quer que Deus resolva seus problemas de uma vez, mas não é assim, não é assim. É a perseverança. É a perseverança. O versículo 14 e o versículo 15, voltando aqui: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, eu vos fiz, façai vós também. Seja humilde. É interessante, meu irmão, que eu não vou criticar A ou B, mas muitos de nós não queremos fazer nada não, nós queremos ser servido. Nós não queremos servir as pessoas. Na quinta-feira, a diaconisa Daniele falou algo interessante para todo mundo, quem assistiu, que não entende por que eu, mesmo sabendo que a pessoa me traiu, eu estou ali pronto para estender a mão e ajudar e aceitar de volta. Não é que sou eu. O amor do Senhor habita na minha vida. Há momentos que a gente fica revoltado mesmo com essas coisas. Eu quero dizer uma coisa: Deus mostra. Houve ocasiões aqui que o Senhor mostrou que eu iria realmente ser traído por uma pessoa. Mas Ele me mostrava para mim estar pronto para receber aquele baque. Mesmo assim, quando aconteceu o fato, eu ainda me abalei. Fiquei triste, isso aí é normal, nós vamos ficar tristes. Mas nem por isso eu neguei a fé, nem por isso eu desanimei, abandonei o barco, eu continuei e continuo. Eu fui traído várias vezes por pessoas, várias vezes, mas não desisto. O Senhor não desiste de você, não desiste de mim, não desiste de ninguém, porque o Senhor quer salvar todos. Mas não é só salvar, Ele quer que nós, eu e você, vamos ensinar a palavra de Deus. Viva a palavra, não de boca, mas seja o exemplo. Ele aqui foi exemplo. Ele deixou o exemplo para os discípulos. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Infelizmente, tem muitas pessoas aí com posições que não quer mais servir, quer ser servido. Parece aquela comédia que tinha nessa emissora, o primo pobre e o primo rico. Meu irmão, se você pode estar ajudando, faça. A recompensa do Senhor. Não espere recompensa de homens, mas do Senhor. Então Jesus deu o maior exemplo de humildade para nós seguirmos. Precisamos parar com a mania de grandeza, de fazer coisas muito maravilhosas e sonhos mirabolantes que não conseguiremos levar adiante. É melhor ser modesto e verdadeiro. É melhor prometer o pouco e cumprir o que fala muito e não poder fazer. Ser humilde não é se sentir mal ou pior do que o outro, mas também é não querer ser melhor do que os outros. É ser capaz de suportar a humilhação. Humilhar-me diante da potente mão do Senhor. É saber esperar a hora da recompensa, pois os
Qualquer, pois, que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mateus capítulo 23, 12. O segredo da humildade é a paciência. É interessante que tem um programa de televisão, o ator já até faleceu, mas o SBT está sempre passando, que é o Chapolin Colorado. Ninguém tem paciência comigo. E você tem paciência com as pessoas? Ou você é Pedrão? Reflita um pouquinho. O capítulo 13 de João, já que a Bíblia que fechou, vou lá buscar de novo, capítulo 13, no versículo 7, ele vai dizer: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavaram os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou o pé e tomou e assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis fazer também, deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Seja obediente. Meu amado, minha amada, você que está participando, ouvindo esse Face, seja obediente. Precisamos aprender a obedecer sem questionar a Deus. Jesus disse que o que eu faço tu não sabeis agora, mas depois o entenderás. Está no versículo 7. Então podemos confiar e obedecer a Deus sem medo. Não tenha medo, meu irmão. Tenha medo. Assim disse. Jesus também disse: não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 16. Por isso precisamos saber que o nosso lugar é de obediência e não determinar o que Deus deve fazer. Aí que está um ponto essencial para vocês. Ultimamente a gente já tem ouvido isso há muito tempo. Pessoas: Senhor, eu quero que faça isso. Senhor, eu quero que faça aquilo. Miguel, traz aqui. Gabriel, faz isso. Interprete bem a Bíblia. A Bíblia diz que os anjos estão a nosso serviço. Não é bem assim não, meu irmão. O anjo não é teu escravo, não. Não é bem assim não. Vocês estão equivocados, pregando heresias. Tá? Nós temos que entender isso. Você tem que ser obediente à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus envia seu anjo ao nosso favor. Deus envia aquele para desobstruir o que está obstruindo as nossas bênçãos, os nossos caminhos. Muitas vezes é preciso amar e perseverar por obediência, como Jesus foi obediente e amou até o fim. Em muitas situações devemos amar por obediência, não porque gostamos de alguém, mas porque
Jesus mandou perdoar, suportar e amar, caminhando a segunda milha, dando a capa e a túnica e ainda oferecendo a outra face. Olha, lê Mateus capítulo 5, versículo 39 ao 45. Para obedecer, precisamos ter fé. Quem tem fé, obedece. Não se sacrifica. Samuel diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente sacrificando, não, obedeça. Eu não sou escravo do pastor, eu não sou zelador da igreja para ficar limpando. Aquele que zela pela casa do Senhor, aquele que está pronto a obedecer, porque você foi chamado para um exército, para trabalhar na obra do Senhor. Quando você ajuda na tua igreja, quando o pastor pede, não manda, pede. Pede. Isso é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Muitas pessoas querem mandar, mas não querem participar. Não querem chegar junto. Muitos líderes estão fazendo isso. Por isso que há muitas decepções. Pessoas abandonando o barco, baseando a sua fé em homens. A minha fé nunca foi baseada em homens, mas naquele que me salvou, me resgatou. Deus quer que você tenha uma vida espiritual crescente e constante. Muitas coisas acontecem para nos fazer parar. Muitas coisas acontecem para nos fazer parar. Mas precisamos ter uma constância em nossa vida espiritual. Sempre vemos pessoas que começam uma dieta, uma leitura de um livro ou da Bíblia e não conseguem continuar. Quando fazemos um propósito, precisamos cumprir. Números capítulo 20, capítulo 30, capítulo 30, versículo 2, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Então deixe o que tiver que queixar, mas não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Capítulo 1, versículo 1 de Salmo 1. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. O Salmo 1 foi escrito para o povo israelita. Não exime da gente poder observar. Lá quando se fala do ímpio, fala do povo de Deus, que é intolerante, presunçosos, mal educados, desobedientes, falsos. Deus, o salmista está chamando a atenção deles, do povo, e trazendo para os nossos dias. Leia capítulo 5 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 10. Ali Paulo fala ao povo que nós não devemos nos unir, não nos ajuntar, associar com aqueles que se dizem irmãos. Aí lá vem a descrição de tudo. Pare e medite um pouco. Equilíbrio emocional. Pare de dar ouvido a pessoas que tentam desestruturar tudo da tua vida, fazendo dissensões, fala mal de irmão. Deveria estar orando pelo irmão e não falando mal do irmão. É algo interessante que existe no mundo atuais, né? Isso aí já vem há muitos e muitos anos. Pessoas que falam mal de sogra. Que a minha sogra é isso, que minha sogra é aquilo. Eu quero dizer uma coisa, eu nunca tive nada que falar da minha sogra, pelo contrário, ela sempre foi uma bênção na minha vida. Ainda quando eu não era evangélico, era uma bênção. Uma vez eu falei com ela assim, chega. Por quê? Porque eu chegava lá, na roça, ela me tratava como um príncipe, preparava tudo para mim. Eu falei, calma, senão eu vou inchar mais ainda. Tão abençoada que ela foi. Às vezes, as sogras
vê coisas erradas nas suas noras pelo que faz os seus filhos. Ou sua filha. Vai cobrar. Raramente você vê alguém falar mal do seu sogro. Sempre quem está jogando é a sogra. Aí começa o falatório. Quero te dizer uma coisa. Você dará conta a Deus de tudo aquilo que você fala. Tudo aquilo que tu faz. Antes de falar, conte até 10, às vezes é melhor até ficar quieto. Passar a sofrer, mas não falar. Porque você fala, alguém vai lá, diz e traz para cima de você. Equilíbrio espiritual. Prossiga para o alvo, deixando o passado para trás. Deixa para trás, pô. Quem vive de passado é museu. Você vai no museu para ver como era. Para que tu quer saber como era o seu passado? E trazer para o presente. Avante, para o alto. Esse deve ser o lema do cristão, que quer ser perseverante e crescer espiritualmente a cada dia, sem ficar variando entre cair e levantar. Mas eu quero te dizer algo que Paulo adverte também. Tu que está de pés, cuida-te para não cair. Olha o que tu anda fazendo. Ora pelo teu país. Ore pelo teu país. Não pense que está tudo bom, não, porque você está vendo o que está acontecendo. Eles querem se transformar, querem derrubar o presidente, ao sistema que o presidente colocou de honestidade, para implantar, continuar implantando aqui, e você vai ver o que é uma Venezuela e uma Cuba. Ore pelo teu presidente. Ele está lá porque foi Deus que colocou. Tocou no coração de 57 milhões de pessoas. Eu quero dizer ainda mais, foi muito mais do que isso, era para ele ter ganhado no primeiro turno, mas foi roubado. Meu irmão, o verdadeiro cristão, ele ora pelo governante. Ainda que esses caras sejam tralhas, mas ora. Mas orar como? Ora para que Deus faça algo, faça justiça. A justiça de Deus nunca falha. Eu quero te dizer mais. Deus abençoe o teu dia. Eu decreto sobre tua vida bênçãos incalculáveis. Que Deus faça a sua saúde. Que Deus faça a sua casa ser próspera em alegria da sua presença. Pois assim diz o Senhor, assim seja para a honra e glória de Deus, e que Deus abençoe a todos.